Quantos são os que estão felizes com Jesus nesta noite? Vou perguntar de novo. Quantos são os que estão felizes com Jesus nesta noite? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, profeta messiânico. Eu vou ser rápido e objetivo naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Isaías capítulo 6. Enquanto você procura, eu quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede, de mais uma vez ser ministro do seu Evangelho. Quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Bruno, pela confiabilidade, na pessoa do pastor Bruno, sua esposa, seus obreiros que estão aqui na retaguarda. Deus seja louvado pela vida de vocês e esta linda igreja que veio adorar o Senhor nesta noite juntamente conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida também. Minha esposa, diaconisa Ana Paula, está ali. Minha filha foi para a salinha, Alice Emanuele. E o Lucas Benjamin, meu filho, está ali também. Viemos de uma vigília, como disse o pastor, e era de madrugada e esses meninos acordados. Parece que não sente sono, não. A gente está com sono, mas ele está pulando. Quantos acharam o texto? Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No ano em que o rei Uzias morreu, eu também vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A orla do seu manto enchia o templo. Acima situavam-se os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E você se assiste fazendo o que você veio fazer nessa noite. Eu vou pedir ao meu amigo, quando eu chego na igreja, a primeira amizade que eu faço é com o sonoplasta. Vai ajustando o microfone de acordo com a minha voz, dá um pouco de retorno, um pouco de grave, porque eu tenho outros compromissos também essa semana, e para não ficar algo ruim dos irmãos ouvir, eu tenho uma preocupação. Os irmãos aí na porta estão me ouvindo? Amém. Queridos, o profeta Isaías, na minha concepção, é o profeta que mais chama a minha atenção dentro da Bíblia Sagrada. Não é por isso que os outros profetas maiores e menores sejam menos importantes do que o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías é de uma grande singularidade para os dias atuais. Nós vivemos em um mundo que nós somos bombardeados por uma enxurrada de informações. E quem não anda atualizado no mundo em que vivemos, a internet nos atualiza, os jornais nos atualizam. E cada dia é uma informação nova para a nossa mente. E o nosso pastor acabava de pregar dizendo que o mal do século é ansiedade e depressão. Tudo isso porque o nosso povo está sendo bombardeado com muitas informações. Quem não se lembra da Covid-19, que assolou o mundo, não só o Brasil, mas o mundo, onde as pessoas andavam atônitas com medo. Quem não se lembra deste furacão, apelidado de furacão Milton, na Flórida, que passou devastando tudo por Boston, e alguns irmãos nossos que eram do Brasil estavam em Boston, fizeram lives com medo daquele grande furacão que se aproximava da Flórida. E nós vivemos diante de uma chuva enxurrada de informações, mas Deus me trouxe aqui como boca profética nessa noite, no meio de tantas informações que nós recebemos no dia a dia,
para te fazer lembrar que ainda existe um céu. O Espírito de Deus me trouxe aqui na incumbência de te dizer, para você desligar um pouco, pelo menos por 30 minutos ou 20 minutos, a sua mente no que diz respeito às coisas da terra. E ele disse, para eu tentar atrair a tua atenção para o céu. O profeta Isaías é um profeta conhecido por muitos como o profeta da corte. Por que, presbítero Samuel? Porque há quem diga que ele era o profeta dos palácios, tendo vínculo com a corte real, tendo vínculo com o rei mencionado no capítulo 6. E há quem ousa dizer que o profeta Isaías é primo ou sobrinho do rei Uzias. O profeta Isaías é um profeta destacado na minha concepção, porque diferente do profeta Jeremias, que teve que galgar o seu ministério, há quem diga que de cabeça para baixo nas masmorras, dizendo: Deus, escuta pelo menos o meu respirar. Diferente do profeta apocalíptico Ezequiel, que galgou o seu ministério nas margens do rio Quebar, o rio babilônico, construindo monumentos para os babilônicos, debaixo de açoites. Mas às margens do rio Quebar, o profeta exilado viu os céus abertos. Mas com Isaías é diferente. Por que, irmão Samuel? Porque Isaías não está de cabeça para baixo como Jeremias, trancado nas masmorras, muito menos na margem de um rio Quebar, rio babilônico, como Ezequiel. Isaías é chamado de um profeta messiânico, o profeta privilegiado, porque somente Isaías, ele recebe o nascimento do nosso Cristo. Somente Isaías recebe meados do ministério do nosso Cristo. E somente o profeta Isaías recebe o término do ministério do nosso Cristo. Irmão Samuel prova na Bíblia que o profeta Isaías recebeu o início do ministério de Cristo. Provo, afinal de contas eu vim pregar a Bíblia para esta linda igreja que merece ouvir Bíblia. Isaías capítulo 9 versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Qual é o nome dele, Isaías? O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Somente o profeta Isaías recebe meados do ministério do nosso Cristo. Prova na Bíblia, irmão Samuel, que Isaías recebeu meados do ministério do nosso Cristo. Provo, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, é como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, é como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Presbítero Samuel prova na Bíblia que Isaías recebeu o fim do ministério de Cristo terreno. Provo, como ovelha muda foi levado ao matadouro, é como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. É quem contará o dia da sua vida, porquanto foi cortado, extirpado da terra dos viventes. Todavia agradou a Deus esmagá-lo. O profeta Isaías é diferenciado dos demais profetas, porque ele é um profeta que já aparece na história apontando o dedo. E se você ler o capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver ele dizendo: ai de vocês, nação incrédula, ai de vós, povo rebelde,
Ai de vocês, povo de dura cerviz, porque o jumento conhece a voz do seu dono, o boi conhece a sua manjedoura, mas vocês não ouvem a voz do seu Deus. O profeta Isaías é alguém que do capítulo 1 ao capítulo 5 aponta o dedo e diz: ai de você, ai de vós. Mas o profeta Isaías teve que aprender algo com a caminhada cristã. É o que, presbítero Samuel? Evangelho não é o quanto eu aponto para o meu irmão e digo quanto ele caiu. Evangelho é quando eu aponto para mim e digo: ai de mim, ai de mim que vou perecendo. Evangelho não é olhar para os teus fracassos e para as suas derrotas. Evangelho é olhar para as minhas limitações e para as miserabilidades da minha alma e dizer: sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não posso, sem teu Espírito eu não prego, sem teu Espírito eu não canto. Ai de mim. O capítulo de número 6 inicia dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Aonde, Isaías? Sobre um alto e sublime trono. É lindo porque está acontecendo no contexto judaico alguma coisa na terra. Nós cantamos sobre Uzias, nós pregamos sobre Uzias, mas nós não sabemos quem é Uzias. Se você quiser abrir a sua Bíblia em casa, no capítulo de número 26 de 2 Crônicas, você vai ver que Uzias é alguém que teve uma ascensão muito rápida ao trono. Muito novo, quando seu pai morre, colocam Uzias no trono. E a Bíblia diz que Deus deu poder para ele, Deus deu glória humana para ele, Deus deu terra para ele andar. Ele tinha 1000 homens de guerra destro. E para quem não sabe, homens destros eram aqueles que empunhavam a espada com a mão direita. Eram homens valiosos. E a Bíblia diz ainda que Deus engrandeceu o nome de Uzias sobremaneira. Mas há um perigo eminente, pastor, quando Deus engrandece o nome de alguém. Qual é o perigo, irmão Samuel? É eu achar que é eu que faço, que é eu que posso, que é eu que canto, que é eu que prego, que a unção é minha, que a glória é minha, que o louvor é para mim, que a adoração é para mim. Ei, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa: tu só canta porque ele te coloca de pé, tu só prega porque ele te dá a revelação. Eu canto, mas a glória é dele. Tem alguém comigo nessa palavra? Eu prego, mas a glória é dele. Você pastoreia, mas a unção é dele. Você lidera, mas o louvor é Deus dizendo nesta noite: tudo que você tem foi eu que dei. Foi eu que dei, foi eu. Se eu tirar minha mão, Deus engrandece o nome de Uzias. E Uzias toma uma atitude no capítulo 26 de 2 Crônicas. Qual a atitude, irmão Samuel? Ele entra no templo, ao lado direito do templo, do altar, aonde os sacerdotes, uma vez por ano, queimavam incenso e ofereciam sacrifício a Deus. Uzias começa a queimar incenso, ofício que era designado somente aos sacerdotes. Mas a Bíblia diz que os sacerdotes até tentam impedir com que Uzias faça isso e cometa tamanho delito contra Deus e contra a lei, mas ele não ouve e continua queimando incenso. Deus fere Uzias com uma chaga mortal na vista dos sacerdotes. Ele mesmo sai do templo correndo, e agora quem tinha glória, quem tinha nome, quem tinha soldados, quem tinha influência, agora está trancado dentro de um quarto, esperando o dia da sua morte. E o capítulo 6 diz: no ano em que o rei Uzias morreu. É lindo, obreiros. Por quê? Porque a terra está de luto, a terra está parada, tem um trono vazio,
tem uma cadeira vazia, tem uma placa dizendo aqui jaz. E é justamente neste momento que Isaías está triste, que Deus convida Isaías para o céu. Isaías, vem cá, que eu vou te dar uma visão. Estou vendo, Deus. O que tu está vendo? Um alto e sublime trono. Um alto e sublime trono. E o que tem no trono? Alguém sentado. Pois é, Isaías, tudo isso para te mostrar que a terra está de luto, mas no céu é alegria. Que a terra está em crise, mas no céu é adoração. Que a terra está chorando, mas aqui tem alguém cantando santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Tem coragem de vir no glória comigo? Eu estou sentindo a atmosfera rebachura. Eu estou sentindo a atmosfera do culto. Eu estava empolgado para vir, porque eu sei que Deus está falando. Eu imagino alguém perguntando: Isaías, qual é o tamanho do trono de Deus? E eu imagino Isaías dizendo: eu não sei descrever, eu sei que é alto e é sublime, mas qual a largura? Eu não sei, eu sei que é alto e é sublime. Alto porque ninguém nunca chegou lá, alto porque Satanás, quando pensou eu subirei, ele disse: vou derribar. Alto porque a mente humana não chega. Qual é a cor do trono de Deus? Eu não sei, eu sei que é alto e é sublime. Eu sei que é alto, não tem como descrever o aspecto do trono de Deus. Eu só sei dizer que ele é alto e é sublime. Ezequiel viu o trono deles, que rodava em rodas sobre rodas. Na medida que os querubins iam para o oriente, o trono dele ia. Quando ia para o ocidente, o trono dele ia. Eu não estou entendendo, presbítero Samuel, o que o Senhor está querendo dizer. Eu vim te afirmar para a igreja Madureira que o trono do meu Deus não é fixo, o trono do meu Deus é móvel. E ele se movimenta na Madureira ao som da adoração, ao som da adoração, ao som do aleluia, ao som do glória. O trono de Deus se move aqui nesta noite. Eu vi o Senhor. É Isaías dizendo: Israel, não chora. Por quê? Porque o trono aí está vazio, mas no céu tem um trono ocupado. Israel, não chora. Por que, Isaías? Porque no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Reparem que o eu vi está na primeira pessoa. Não é o eu vi de alguém que está titubeando no pensamento. É alguém dizendo: eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu ouvi. É porque tem muita gente que já está desesperada, não louva mais, não exala mais, e se esqueceu do que ele viu na sua juventude, e se esqueceu do que ele viu na primeira paixão, no amor à primeira vista por Jesus. Mas Jesus me trouxe aqui como voz profética para dizer: tenha certeza do que você viu. Dá mais um pouquinho de retorno. E o que você viu, Isaías? Um trono ocupado, e sobre o alto e sublime trono tinha alguém sentado com vestes longas. Os serafins voavam por cima dele. A palavra serafim no original significa aqueles que ardem em fogo. Ou seja, estão 24 horas no nosso tempo, porque o tempo do céu não é limitado por dia, horas, nem espaço, mas estão dia após dia diante do trono de Deus, envolvidos pelo fogo de Deus, cantando um cântico. Qual é o cântico, irmão Samuel? Santo, santo, santo.
Eu acho lindo, porque os serafins nunca pecaram, pastor. Os serafins nunca erraram. Os serafins nunca tiveram contato com este mundo pecaminoso. E eles ardem no meio do fogo do altar de Deus. Mas quando eles olham para o trono e vê que quem está sentado no trono é mais santo do que eles olham um para o outro, com duas asas cobrem o rosto, símbolo de reverência, com duas cobrem os pés, porque um servo não entra com os pés descalços na presença do seu Senhor, e com duas voam, e como não pode clamar para quem está no trono, eles gritam um para o outro dizendo: santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Rebaixura, anduca terra maior, ele é santo, ele é santo, santo. Alguém lá atrás está chorando, esta palavra está penetrando. Eu sei, Uracaiô Xébia, anduca terra maior, é papato comandúria. Ele é santo, ele é santo. Tem coragem de misturar o culto do céu com o culto da Madureira nesta noite de domingo? Eu vou descer aqui, meu Deus. Santo. Santo. Diga alguma coisa para ele. Diga. Diga alguma rebanuca ou yaché. Uracaiaçá. Ele é santo. Ele é separado. Ele é santo. Kadosh. 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 Meu Deus, que unção de quebrantamento, que unção de quebrantamento, Bachuca, Andurai, Eusébia, que unção de quebrantamento. Pode ser teu último culto, pode ser teu último domingo, pode ser tua última oportunidade, e daqui a pouco tu está no céu, cantando com o Zerarreba, Xarabaiô, Checa, Anduca Massi, meu rebai. Se ele quiser, eu paro de pregar agora é a vez dele. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Paracleto, seja bem-vindo, meu amigo, a casa é tua. Opera, recebe a presença do maestro, do amigo, do companheiro. Olayondo que baixute, reminasse a terra muito cominaia sé, repopapato como tu que baiachone, e me caiando como tu que pá, chama surianaia séria. Tenho saudade, Remaca, chocomunco, te que me alaçaia o pé. Tenho saudade da tua voz, tenho saudade do teu choro, tenho saudade das tuas lágrimas, tenho saudade do cantinho de madrugada. Mato que, churapa, ando que, e massaio ré. Tenho saudade de você na pia lavando louça, cantando cânticos espirituais, se arrepiando, falando em mistério com a rebaixura. Remato que eu ia. Tenho saudade de você no volante do carro, só tu e eu, e tu falando em mistério comigo. Tenho saudade. Meu Deus,
O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo. E mesmo assim moras em mim, rebaixandora e a céu-ia, no que amasso quebau-ia, xandoraba. Quantas vezes tu entristece ele? Quantas vezes tu fala que não deve se ira, mas ele não te abandona. Tu fala áspero com a tua esposa, ele se afasta, mas não te abandona. Tu comete uma série de delitos e erros, fere a santidade dele, mas ele nunca te abandona. Ele diz: estou contigo na geladeira cheia, mas estou contigo quando a geladeira está vazia. Estou contigo quando a porta está aberta, mas estou contigo quando está tudo fechado. Todo mundo te abandona. Estou contigo quando está cheio de obreiro na tribuna, mas quando está só você nas caladas da madrugada. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra. Eu acho lindo porque quem está diante dos serafins é um judeu, meu pastor. E nós sabemos que para um judeu a salvação é somente para Israel. Mas sabe o que o serafim está dizendo para Isaías? Eu estou te dando uma aula de Bíblia, judeu. Por quê? Porque santo, santo, santo é o Senhor. E toda Planaltina de Goiás? Não. E toda Brasília? Não. E todo Israel? Não. Toda a terra. Toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra rebaixando com urabaia. A pastora está em lágrimas. A pastora está em lágrimas. O céu está baixinho aqui no Imigrantes. Deus me trouxe aqui para te dizer que esta glória não está reservada somente para Israel. Esta glória atravessou Israel em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, encheu a igreja primitiva. Esta glória atravessou os becos, vielas, valados, chegou na Flórida e encheu aos nossos irmãos da fé. Esta glória chegou em Chicago. Esta glória chegou na Rua Azusa, e tem negro na Rua Azusa por nome de Simon dizendo: eu quero esta glória, eu quero esta glória, eu quero esta glória, eu quero esta glória, eu quero. A Bíblia diz que a história diz que o Espírito de Deus encheu a Rua Azusa. Esta glória espalha por Chicago. E 2 suecos estão passando por lá. Quer que eu lhes diga o nome deles? Daniel Berg e Gruna Vingre. O Pentecoste não iniciou em Belém do Pará. Eu quero ser ousado a dizer que o Pentecoste começou na cruz do Calvário. O Pentecoste começou com um túmulo vazio. Para com isso de dizer: a glória é minha. Deus está engessado e guardado no meu bolso. A glória é para o pastor, a glória é para o obreiro, a glória é para o presbítero, a glória é para o diácono, a glória é para a irmã do círculo de oração, a glória é para o porteiro, a glória de Deus. Xanduca. Santo é o Senhor.
toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava. Eu acho lindo, e eu não preciso ser bom de português, e se tiver algum acadêmico aqui, vai concordar comigo, que a palavra serafins está no plural. São muitos, inúmeros, incontáveis. Mas os umbrais se tremem com a voz do que clama, singular. Eu não entendi, eu vou explicar. Diante do céu, diante do trono de Deus, não existe duas igrejas ou igreja dividida. Madureira, Assembleia de Deus Missão, Presbiteriana. Diante do altar de Deus, ele não vê serafins, ele vê uma igreja que adora. Rebaixo que é Deus dizendo nesta noite: eu estou repreendendo o espírito de divisão, porque o Brasil vai ser palco do avivamento que eu tenho para soprar sobre a terra, diz o Senhor. Divisão, eu te repreendo no nome de Jesus. Se coloque sobre seus pés. Já faz 33 minutos que eu estou pregando, e eu quero ser ético ao horário. Santo, diga comigo: Santo, 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 Santo. Porque eles dizem 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Existe um termo judaico, aqui eu encerro, aonde os cavadores de poços, que sobreviviam das fontes de água, cavavam poços. E quando eles cavavam, missionária, pastora, eles achavam uma fonte de água. Então eles diziam: eu vou cavar mais um pouco, porque nós podemos encontrar uma segunda fonte. Então eles cavavam mais um pouco e achavam uma segunda, mas eles não se conformavam e diziam: eu vou cavar uma terceira ponte para ver se eu acho uma terceira fonte que jorra água. E eles achavam a terceira fonte. Quem está diante dos serafins é um judeu, e nada melhor do que conversar com um judeu na linguagem de um judeu. É os serafins dizendo: quando você chega no Pai, você descobre uma fonte de água. Você diz: eu não me contento, eu vou cavar mais um pouco, porque essa fonte é inesgotável. Você cava e você acha um segundo poço. Você chega no Filho Jesus. Eu vou descer aqui. Mas quando você cava mais um pouco, você descobre a terceira fonte inesgotável. É o amigo, é o Espírito Santo. Então você não se contenta e você tem que dizer o que os serafins diziam: Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito, Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito. Quantos podem tributar honra ao Pai, ao Filho, ao Espírito? Recebe a apoteose da glória de Deus. Ora comigo nessa noite. Eu posso orar, pastor? Com a permissão do pastor, eu vou orar contigo. Continua dizendo santo. Continua dizendo santo. Diga alguma coisa para ele. Querido amigo Espírito Santo, eu estou na tua bendita presença nesta noite. Eu pedi para eu me retirar e o Senhor aparecer. E o Senhor atendeu meu humilde pedido. Eu vejo pessoas chorando. Eu vejo pessoas quebrantadas. Eu vejo pessoas falando em línguas. Pessoas que não falavam há muito tempo o idioma do céu estão falando em línguas. Há um quebrantamento. Eu te peço, Espírito Santo, não deixe de modo algum estas pessoas que entraram aqui sair do mesmo modo.
Marca a vida deles. Marca a vida delas. Acorda, desperta pela madrugada. Foge o sono da cabeceira da cama. De modo que ele olhe para o lado, para o outro, para o telhado, para a parede. E diz, meu Deus, cadê o sono? E o Senhor venha com uma voz de uma brisa suave dizendo, sou eu, meu filho. Eu te acordei para o nosso encontro. Eu te acordei para o nosso encontro, minha filha. Eu te acordei para um momento de devoção. Eu te acordei para te contar segredos. Eu te acordei. Guarda o anjo desta igreja. Guarda, Senhor, da língua faladora. Guarda da injustiça. Guarda, Senhor, da injustiça, da falta de reconhecimento. Cura as feridas da alma. Guarda a companheira de batalha dele. Guarda esta criança no ventre. Guarda esta criança no ventre. O Laioxé. Tikio Mahai. Guarda esta criança. Livra da seta, livra do perigo noturno, livra do homem sanguinário. Guarda, Senhor, todo descolamento de placenta. Meu Deus, todo alvo, Senhor, toda flecha endereçada ao ventre da tua filha, a casa, as emoções. Livra das complicações. E que esse bebê, Senhor, venha para fazer a diferença nesta geração. Cheia do teu Espírito. Em nome de Jesus. Seu lavar.